Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Edilaine Elias Fernandes Cidral e eu sou professora de ciências. A nossa aula de hoje nós iremos conversar, eu vou explicar para vocês o que é o conceito de cadeias alimentares ou cadeia alimentar. Alguém já ouviu falar ou sabe me dizer o que seria isso? Será que cadeia alimentar é quando a gente pega os alimentos e prende em um local? Por isso que eles ficam tudo numa cadeia? Não. Cadeia alimentar é a relação entre a matéria e a energia que os seres vivos utilizam para sobreviver. Ou seja, é a relação necessária para buscar de energia por meio de alimentação. De forma mais simplificada, nós podemos classificar a cadeia alimentar em sequência de organismos que servem de alimento uns para o outro. Sequência significa que é um atrás do outro, tá? Além da cadeia alimentar, outro termo importante é a teia alimentar. Já que as cadeias alimentares se referem às relações alimentícias, a teia se refere ao conjunto de cadeias alimentares que compõem um determinado ecossistema. A teia alimentar representa as relações entre as diferentes cadeias que se complementam e ajudam a equilibrar o ambiente. Tá ok? Calma, a professora falou bastante, mas aos pouquinhos a gente vai falar bem detalhadamente. Qual é o objetivo da nossa aula hoje? Compreender as relações que os seres estabelecem entre si e com o ambiente. Como que essas relações são estabelecidas? Através da obtenção de energia que a cadeia alimentar pode providenciar ao ser vivo. E também agrupar os seres vivos de acordo com a alimentação. Como assim agrupar os seres vivos? Nós vamos separar os seres vivos de acordo com a sua alimentação, tá? Primeiro, vamos observar e analisar esta imagem aqui. O que vocês estão observando? Muito bom! Não, não é um panda. Nós temos aqui um esquilo e ele está se alimentando de uma banana. Ou seja, o esquilo está pegando a energia da banana e transferindo para o corpinho dele. Tá ok? Por que será que ele não faz o inverso com a banana? A banana consegue adquirir a energia do esquilo? Não. O que pode acontecer com os seres vivos de uma cadeia alimentar quando ela está em desequilíbrio? Nossa, professor, pronto, agora desequilíbrio. O que tem a ver desequilíbrio com a cadeia alimentar? Muito. A cadeia alimentar, ela pode nos proporcionar um equilíbrio do nosso ambiente. Tá ok? Mais pra frente você vai entender bem certinho. Mas como assim promover o equilíbrio do nosso ambiente? A cadeia alimentar, ela pode ser formada por vários tipos de animais, vários tipos de seres vivos. E ao decorrer do tempo, esses animais eles podem ser consumidos por outro ou proporcionar alimento e energia para outros animais. Por isso que é importante a gente ter o equilíbrio desses animais. Todos os seres vivos precisam de alimento, pois são fonte de energia e de matéria para sobreviver, se desenvolver e se reproduzir. Então, por que nós temos que nos alimentar de outros seres vivos? Para que a gente possa desenvolver todas essa sequência aqui de atividades. Sobreviver, se desenvolver e se reproduzir. Os seres vivos podem obter alimento de outras formas. Eles podem produzir o seu próprio alimento ou alimentando-se de outros organismos. Nossa, agora, né, deu um bug na nossa cabeça. Como que os seres vivos conseguem produzir o seu próprio alimento? Isso é possível? Sim, e vocês verão. Primeiro, observem essas imagens aqui que a professora coletou lá para vocês. Nós temos aqui uma variedade de organismos. Cada um tem a sua função na cadeia alimentar. Aqui nós podemos observar
O que nós podemos observar nessa imagem? O que eles têm em comum? Muito bom! Todos esses organismos, eles precisam de energia para sobreviver, tá ok? Então, o que eles têm em comum é que eles precisam de energia. Então, todos os seres vivos precisam de alimento. Mas, professora, você falou de energia. Calma. Os alimentos proporcionam energia para os seres vivos, pois eles são uma fonte de energia para sobreviver e se desenvolver, se reproduzir. Os seres vivos podem obter alimento de outras formas, produzindo ou se alimentando de outro organismo. Aqui a prof colocou uma imagem onde eu tenho uma mulher que está representando todos os seres vivos que está se alimentando de uma fruta. A fruta será que é um ser vivo? Sim, gente, a fruta veio de uma planta. E as plantas, os vegetais também são seres vivos, tá? Analise aqui essa outra imagem. Nós temos os produtores, que são seres que produzem o seu próprio alimento. Os consumidores são seres que se alimentam de outros organismos ou de parte deles. E nós temos os decompositores, que são seres que se alimentam de partes mortas ou de resíduos de outros seres vivos. Professora, não entendi nada. Calma. Vamos aqui por etapas falar de cada um, tá? De acordo com aquelas imagens que a professora colocou, eu separei aqui somente os seres produtores. Os seres produtores, eles são muito importantes, porque eles são chamados assim porque eles conseguem produzir o seu próprio alimento. Professora, como que eles fazem o seu próprio alimento? Quem já ouviu falar da fotossíntese? Exato. Desculpa. Então, nesse processo da fotossíntese, os seres produtores utilizam a água, o gás carbônico e a energia luminosa do sol para a produção de açúcares e utilizados como alimento. Professora, não entendi. Espera, a professora tem uma surpresa para vocês. Uma animação da fotossíntese. Aqui eu tenho a luz que vem proveniente do sol, o gás carbônico que está na atmosfera e a água. Esses três componentes são absorvidos pela plantinha e onde ela consegue transformar em energia. Energia na forma de glicose. A glicose é o açúcar da planta. E essa plantinha consegue produzir o seu próprio alimento. E fora o seu alimento, que é o açúcar, ela também consegue produzir o oxigênio, tá ok? Que nós utilizamos para respirar. Aqui, a professora colocou as imagens dos consumidores. Quem são os consumidores? São todos os animais, inclusive o ser humano. Eles se alimentam de folhas, frutos, sementes e ovos e também carnes, tá? Nós temos aqui o grupo dos consumidores. Nós também, por último, temos os decompositores, que são seres responsáveis por decompor outros seres vivos após o seu ciclo de vida ou após a sua morte. São responsáveis pela decomposição de qualquer matéria orgânica. Então, quais são os grupos que nós temos? Nós temos os seres produtores, que produzem o seu próprio alimento. Nós temos os seres consumidores, que consomem o alimento que está sendo produzido por outros organismos, e nós temos, por último, os seres decompositores, tá? Vamos falar mais um pouquinho dos seres consumidores. Nós temos os seres consumidores primários, secundários, terciários, tá? Os seres consumidores primários são chamados assim porque eles se alimentam totalmente dos produtores, ou seja, são os primeiros a se alimentar de algo com que conseguem produzir, iniciando o ciclo da cadeia alimentar, tá ok? Os consumidores secundários, a alimentação é baseada no consumo dos consumidores primários e também se dá o nome de secundários.
Esse tipo de animal é o carnívoro, tá? E os primários são consumidores herbívoros. Os consumidores terciários compõem o último nível dos consumidores, que se alimentam dos consumidores secundários, tá? Aqui a professora colocou uma animação de uma cadeia alimentar, onde eu tenho os consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários, tá? Lembrando que a cadeia alimentar é uma linear, uma linha, uma sequência de, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e o consumidor quaternário, tá? Por hoje é só, pessoal. Nós continuamos a nossa aula no próximo momento.